Tá demorando para iniciar a gravação. Agora sim. Só vou esperar dar às 16. Muito bem, então. Boa tarde a todos. Hoje, dia 10 de maio de 2021, estamos aqui reunidos para a defesa de estágio do aluno Gustavo Teixeira. Está presente eu, professora Eliette, orientadora, o membro da banca, a professora Vanessa Michels, que eu já gostaria de agradecer antecipadamente por ter aceito o convite de participar da banca, a Johanna, representando então a coordenação de extensão, e os demais colegas. Gustavo, então tu tens aí em torno de 15 a 20 minutos para fazer tua apresentação, pode ficar bem tranquilo, tá? Tá bom. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Gustavo Vieira Teixeira. A minha realização de estágio foi na Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense, Copersuca, em práticas de manejo de arroz irrigado. Identificação da empresa. Nome fantasia: Copersuca. Supervisor de estágio: o engenheiro agrônomo Juliano Zilli Favarin. Área de atuação: beneficiamento de arroz e comércio varejista de insumos agrícolas, tendo período de realização de estágio do dia 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, com uma duração de 184 horas. Histórico da empresa. A empresa foi fundada em 20 de dezembro de 1964, com a iniciativa de 214 agricultores de Turvo. Estes mesmos fundaram a Cooperativa Agropecuária e de Consumo de Turvo. Mas em 1979, com a incorporação de agricultores de Araranguá, sua razão social mudou para Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense, e assim abrangindo mais cidades do estado de Santa Catarina. No dia 7 de junho de 2007, a empresa criou seu parque industrial para o beneficiamento do arroz. O arroz beneficiado é comercializado com o nome de arroz fazenda. Atualmente, a empresa consta com 8 filiais e uma sede. A sede localizada no Turvo, onde foi o período de estágio. Infraestrutura da empresa. A empresa consta com um balcão de atendimento recepcionados por técnicos, uma sala de depósito para rações, um depósito para produtos fitossanitários, onde só técnicos e engenheiros agrônomos podem ter o acesso, mas devidamente equipado com seus EPI, equipamentos de proteção individual. E, por fim, uma sala de depósito para fertilizantes. O arroz ele é uma cultura que abrange vários problemas. Plantas daninhas é uma delas, principalmente o arroz daninha, que é a principal planta daninha da risicultura. O arroz daninha é a principal planta que causa mais dano em toda a risicultura. O seu controle se torna um pouco complexo, devidamente por ser da mesma espécie, ou seja, tem o mesmo processo de germinação. Mas algumas medidas de controle que podem ser usadas contra o arroz daninha é um bom preparo do solo antecipado, manutenção de lâmina d'água, ou você pode optar por algum sistema, como o sistema pré-germinado, que ele pré-germina as sementes antes da semeadura, e evitando algumas plantas daninhas não aquáticas, como o arroz daninha e o capim-arroz. Ou você pode optar pelo sistema Clearfield. O sistema Clearfield, ele usa cultivares de arroz portadores de genes resistentes a herbicidas do grupos químicos de imidazolinas, herbicidas que podem ter o controle contra o arroz daninha sem prejudicar o seu arroz. Outra planta daninha bastante vivenciada na cultura do arroz irrigado é o chapéu de couro. O chapéu de couro, sendo uma planta aquática e rizomatosa, tem uma grande facilidade de germinar e dar brotações para outras plantas daninhas, mas não deixa de ser controlada. Alguns manejos contra essa planta daninha é, principalmente,
controlar o nível da água. O nível da água vai favorecer a germinação da planta. Então, controlando e diminuindo, diminui a facilidade da germinação da planta. Como captação manual também, ou você pode optar por alguns manejos químicos, como herbicidas do grupo de bentazona, que é o Basagran, ou você pode optar pelo grupo de ectosulfuron, que seria o Glaud, herbicidas para ter o controle dessa planta daninha. Turvo, sendo uma área subtropical, favorece muito a planta daninha junquinho. Junquinho sendo uma planta que dá bastante em áreas subtropicais, favoreceu bastante no período de estágio. O junquinho ele tem bastante ocorrência em lavouras de arroz irrigado, por ter bastante preferência por solos úmidos e inundados. A planta daninha tem uma vegetação por períodos quentes, ou seja, em lugares quentes com áreas subtropicais, favorece bastante a planta daninha. Alguns controles que a pessoa pode ter contra essa planta daninha, para minimizar os prejuízos dela, é associar estratégias como manutenção de lâmina d'água para evitar novos fluxos de emergência e realização de rotação de cultura. Outro problema visto durante o período de estágio foi doença, principalmente a brusone. A brusone é a doença mais importante da cultura do arroz, porque ela pode ocorrer em todas as partes aéreas da planta, desde os estádios iniciais de desenvolvimento até a produção de grão. Os primeiros sintomas começam com pequenas bolinhas arredondadas, é óbvio, né, de cor castanha, e elas se dissipam da folha até o colmo. Alguns manejos contra essa planta daninha estão relacionados ao tratamento de sementes com fungicidas sistêmicos. Você pode optar também fazer uma boa adubação equilibrada, não exagerar no excesso de nitrogênio, porque favorece o surgimento da doença. Alguns fungicidas que podem ser usados para combater essa doença, a brusone, pode ser do grupo do princípio ativo de azostrobina, que é o Priori. Ou você pode usar a composição de dois princípios ativos, que é o epoconazol, com crisocin metílico, Brió. A mancha parda foi uma doença também bastante vista na cultura do arroz durante o período de estágio. Ela geralmente aparece nas folhas e grãos, mas pode também ocorrer no colmo. A mancha parda, como foi comentado ali, ela diminui o Gustavo, toma um copo de água. Relaxa, Toma um Gustavo. gole. Não tem que se estressar. Tens água aí? tem. Toma um Dá água. uma respiradinha, bem tranquilo. Os sintomas iniciais da doença começam com umas manchas jovens arredondadas de coloração marrom, mas as manchas mais vistas e típicas, conforme vai se decorrendo, é uma coloração marrom avermelhada e normalmente apresentam um centro cinza. É recomendado um tratamento de sementes com fungicidas para reduzir o inóculo inicial da doença. O uso de fungicidas sistêmicas no início da pré-emissão de manícula é extremamente fundamental. Recomenda-se que faça no mínimo 2 aplicações de fungicidas. Uma até o final do emborrachamento, pré-emissão de panícula, e outra 14 dias após que é a primeira, tendo o controle da doença com fungicidas do mesmo grupo de azostrobina, o Priori, e do grupo epoconazol com cresofin metílico Brió.
Os canais de irrigação, eles são de extrema importância para a cultura do arroz, porque ele está relacionado ao tipo de cultivo que será adotado. Ele vai direcionar a quantidade de água que vai para cada área do arroz. Além de realizações práticas em lavouras, foi realizado umas tarefas na empresa, como atendimento ao balcão. Foi possível auxiliar 3 técnicos responsáveis pelo atendimento do balcão, e para que toda a venda fosse realizada, era utilizado um software próprio da empresa, onde pode diagnosticar e solucionar problemas para cada produtor ou cada cliente. Como futuro técnico em agropecuária, vivenciei emissão de receituário agrônomo. Para emissão de receituário agrônomo, o cliente tem que ter o seu bloco de produtor rural. Sem isso, não poderá ser efetuado o receituário e nem ser levado o produto. Para toda emissão de um receituário agrônomo, requer alguns requisitos, como todos os dados pessoais do produtor, como nome completo, RG, CPF, endereço residencial e o endereço da propriedade que vai ser usado o produto. E alguns dados do técnico responsável também, como o número da ART e o número da receita. O receituário, ele só é emitido no momento em que o produtor relata um problema na sua lavoura e entra em contato com a empresa. A empresa aciona um técnico que vai até a propriedade, ou o produtor vai até a empresa e relata o problema ocorrido, e em si, a venda do produto. O campo demonstrativo Copersucar, CDC, foi o evento mais importante da empresa. Nele também foi feita a segunda abertura oficial da colheita do arroz do estado de Santa Catarina. O CDC tem por sua finalidade mostrar novas tecnologias e alguns produtos que a empresa vende, desde um produto fitossanitário até um adubo. O produtor vai até o CDC para sanar dúvidas e conhecer as novas tecnologias. Vendo isso, analisando o CDC, o produtor vê qual que se adequa a melhor, tanto como um adubo como fertilizante. Qual que vai ter maior rentabilidade no seu campo. Foi realizado uma visita técnica à propriedade de Eduardo Varmelin, produtor de arroz orgânico. O produtor cultiva cerca de 11,6 hectares e tem uma produtividade, em média, de 140 sacas por hectare. Eduardo Varmelin ressalta uma grande importância no arroz orgânico, sendo uma boa opção para ele, ficando livre de defensivos químicos e gerando mais saúde para ele e para sua família. Eduardo Varmelin comenta um dos principais problemas que ele tem, que é o preparo de solo. O preparo de solo é fundamental no arroz orgânico. Por quê? Você não irá usar nenhum produto químico. Ou seja, você vai ter que ter um bom cuidado até o arroz germinar e depois semear. O preparo do solo é fundamental. A área tem que ser totalmente nivelada. Uma área desnivelada pode ter ocorrências de bicheira de raiz, que é uma praga que pode ocorrer no arroz, e a manutenção de lâmina d'água pode favorecer a planta daninha, como o chapéu de couro. Sendo um arroz orgânico e não tendo produto químico e sendo a base de água, o chapéu de couro é muito suscetível no arroz orgânico. Eduardo Varmelin comenta que o principal problema dele é o chapéu de couro, mas não deixa de ser controlado. Eduardo Varmelin compra sementes orgânicas oriundas da Epagre Cetrar de Araranguá
adicionando sementes por hectare a mais do que o recomendado pela SOSBAI. Eduardo adiciona 150 quilos de sementes por hectare para ter maior fechamento entre linhas. Após Eduardo fazer toda a semeadura, ele drena a área para ter melhor fixação da semente e, em seguida, ele diminui a lâmina da água para que o lodo se fixe melhor. E, por fim, é feito a realização de esterco para ter menor incidência da planta daninha, chapéu de couro. Eduardo Warbelin possui um vizinho que cultiva arroz, mas no sistema convencional. Ou seja, todo produto químico que seu vizinho irá utilizar não poderá passar para o seu campo. Então, ele adotia como botando barreiras de canas de açúcar que protege as derivas dos produtos para não passar para sua lavoura, assim diminuindo a incidência das enzimas dos produtos para o seu campo. Todo o problema visto no campo, na lavoura, no arroz irrigado, ele requer 3 requisitos, como conhecimento técnico, que serve para você ver qual o problema que está sendo tratado, como relatar esse problema e como resolver. Assistência técnica é extremamente fundamental. Eu pude auxiliar técnicos e engenheiros agrônomos em alguns pontos específicos, como problemas de plantas daninhas, problemas de doenças. E a relação interpessoal que você tem é extremamente fundamental para o cooperativismo. Porque antes de você atender uma planta ou um animal, você atende o ser humano. Uma boa relação requer uma boa rentabilidade. Dúvidas? Muito bem, Gustavo, obrigado por sua apresentação. Antes da gente passar para a professora Vanessa, eu gostaria de saber se os demais presentes têm alguma pergunta a fazer para o Gustavo em relação ao estágio dele, a experiência que ele teve. Nada, pessoal? Podem fazer. Se ele disse para não fazer, podem fazer sem problema nenhum. Estou dando autorização. Não? Então, eu vou passar agora para a professora Vanessa. Prof, muito obrigada por ter aceito o convite. É sempre um prazer ter você nas nossas defesas. Sempre nos auxilia e sempre traz muitas considerações bem importantes. Então, pode ficar bem à vontade. Obrigada mais uma vez, Eliette, pelo convite, né? Ele está participando, acho que é da segunda, né? Teu segundo aluno. E também quero agradecer ao Gustavo, né? Em especial, porque ele já, desde o segundo ano, me convocou para ser orientadora. E orientadora não, membro da banca. Ele não tinha orientador, mas membro da banca ele já tinha. Querido, né? E aí, como eu fui professora dele no segundo e terceiro ano, a gente, né? Criou uma amizade bem legal, gosto muito dele e com certeza não teria como não participar dessa banca. Até quando a Eliette me convidou, ela não falou quem que era, daí eu, ai meu Deus do céu, vou ou não vou, né? Aí depois que eu falei sim, ela falou quem era, eu falei, meu Eliette, não poderia falar não. Mas enfim. Então eu já sei agora eu vou dizer, não vou dizer quem é e... daí vai que eu dou não, aí a pessoa coitada. Vai ficar triste. Mas então, né, feitos os agradecimentos e tal, vamos à parte técnica aqui, né, que é a minha função. Eu li o trabalho, né, eu achei o trabalho bem completo, bem técnico, né, explicou, assim, bem, né, detalhadamente o plantio do arroz, como é que é, os problemas que pode acarretar, né, com as plantas daninhas, quais tipos, o que fazer, o que deixar de fazer,
né? Contou muito bem a história também da empresa onde ele fez o estágio, relatou, eu achei bastante técnico, bastante informações técnicas, né? O que eu senti bastante, assim, foi mais relatar o que tu fez, na verdade, porque tu muito, assim, terceirizou a parte técnica, se acontecer isso, faz isso, e se não acontecer isso, faz assado, mas o que que tu fez, de fato? Eu senti um pouco de falta nessa parte do detalhamento do trabalho. Tá, tu foi fazer a visita técnica lá naquele senhor, né? Mas eu achei, assim, pouco falta de relatar exatamente como tu, né, estagiário, o que que tu vivenciou, relacionar isso ao teu curso técnico, o que tu aprendeu, o que tu deixou de aprender nesse estágio. Então, assim, eu senti um pouco mais de falta do conteúdo pessoal mesmo, sabe? Tudo bem que tu tem que relatar o que aconteceu, mas eu senti falta, né? Tu foi muito técnico no teu trabalho, assim, eu acho que disso não há dúvida, né? Qualquer um que queira plantar arroz vai dar uma lida aqui, sabe, dos problemas que vai ter e o que tem que ser feito, né? Aí eu não sei, Liette, não sei o que tu também pode estar auxiliando nesse sentido. Conta aí para nós, assim, um pouquinho mais, então, né, da tua experiência como estagiário, né, assim, pensa um pouco tu como primeira pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu aprendi isso, eu não aprendi, a escola foi boa, a escola foi ruim, sabe, eu senti um pouco, né, não sei se eu fui bem clara, também, Tá. acrescentar, Liette. Não, eu acho que o Gustavo vai fazer as considerações dele e depois eu posso complementar. Tá. Não quer que eu responda o que eu fiz ali, como a professora tinha perguntado? Porque assim, ó, tu foi fazer as visitas técnicas, né? Como tu colocou lá, que tu ia, foi como é que é o nome do senhor lá mesmo que tu foi? Mário Besbate. Então, eu senti assim, tu relatar um pouco do que isso para ti pessoalmente, né? Eu achei muito técnico o teu relatório. Eu achei que faltou um pouquinho essa tua parte, eu vivenciei isso, aprendi isso. Qual é o teu sentimento em relação a essas visitas técnicas, em tu tá lá atrás de um balcão para vender os produtos? O que a escola, assim, te passou de conhecimento, o que deixou a desejar, sabe? Um pouco assim, nesse sentido, pode relatar? Uhum. Tá. Como estagiário e um futuro técnico, eu não tive nenhuma função em questão de poder fazer certa coisa naquele campo, porque eu não tinha total experiência e total conhecimento para poder fazer certa coisa. Então, eu só auxiliava como aprender o que eles estavam conversando, o que eles se relatavam, dar, por exemplo, explicar alguma coisa. Eu acho que isso é melhor para isso. Eu acho que para Bruzone é melhor o nativo. Mas vamos, daí eles, não, vamos conversar um pouco mais para ver qual que a gente pode usar. A minha função lá era aprender o que eles estavam vivenciando e poder passar. Eu não pude ter contato com certas coisas, eu não podia botar a mão, vamos dizer, entre aspas, na massa, por fazer isso e por fazer aquilo. Porque eu não era o técnico responsável por aquilo e nem o engenheiro agrônomo responsável. Uhum. A escola ajudou bastante, sim. Queria agradecer, né, principalmente o professor Marcos, por ter passado a cultura do arroz, né, a risicultura. Foi onde eu vi e decidi que queria me aprofundar naquela cultura. E através pelo ensinamento do professor, eu vi que aquilo ia se cair bem a mim, que eu tinha um pouco mais de interesse naquela cultura e que queria seguir aquela área. Uhum. Ajudou bastante. Então, Eu acho que desculpa, Eliette, pode completar. eu vou complementar a fala do Gustavo, tentar auxiliar. O que a gente observa, por exemplo, nos estágios, né? Às vezes pode parecer um pouco técnico, sabe? Mas o que eles estão relatando ali
é exatamente o que eles vivenciam, né? Porque eu sempre digo assim, ó, às vezes eles colocam no objetivo geral deles lá. Ah, qual que é o teu objetivo? Vai todo mundo, colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Não, isso eu já sei. Só que se você fez estágio com arroz, o outro com banana, os objetivos são diferentes, né? E um dos objetivos, o objetivo principal, eu acho, do Gustavo, era acompanhar essa assistência técnica que era prestada aos agricultores, né? Então, ele pôde acompanhar de que forma esses técnicos, quais eram as recomendações, acompanhou as situações e como eles lidavam com isso, quais eram as recomendações. Né? Então, aí, num primeiro momento, talvez a escrita ela pode parecer um pouco mais técnica, mas é que exatamente assim que o técnico trabalha com o agricultor lá no campo, né? Porque é algo tão corriqueiro para eles, que para eles não é técnico, né? E essas são exatamente as recomendações. Claro que até o Gustavo pode complementar também. Ao longo de todo esse processo, ele ali na escrita, né, ele tem que ser um pouco mais objetivo, mas, por exemplo, até chegar na recomendação de tal herbicida ou de tal fungicida, existe toda uma conversa, né, um levantamento da área, da situação. É isso, né, Gustavo? Talvez colocar, assim, só nas considerações finais, mais o lado pessoal, assim, não deixar tão técnico. Do que tu absorveu no teu estágio, né, como pessoa, assim, e aí deixa de ser um pouco só técnico, porque esse relatório, claro, tu tem que relatar lá, né, tudo que tu vivenciou, mas, e o que isso te agregou? Eu acho que isso também é importante, né? Claro. Então, é mais nesse sentido, assim, pelo menos é o meu olhar, que não sou da área, né, para mim ficou muito mecânico, assim, daí, então, eu gosto de saber, assim, os problemas que os alunos passaram, né, que nem agora eu sou orientadora, né, pensa só, vou levar pau também, mas eu falo para eles, pessoal, anotem tudo, problema que teve do dia a dia, porque não é só mostrar as coisas boas, lindas que aconteceu, né, eu fiz aquilo, não deu certo, por isso, por aquilo. Então, a gente, né, assim, relatar realmente tudo, né, e o lado pessoal, o que vai aprendendo, o que vai deixar de aprender e tal, porque eu acho que a gente tem que botar isso também, né, mas aí dá para colocar um pouquinho só nas considerações finais, esse lado do que, como tu, ser humano, Gustavo Teixeira, te aprimorou, ou deixou, sei lá, a desejar, às vezes, porque pode ter, né, tipo, não foi o que eu... Isso não é problema, colocar uma coisa negativa, não sei se deu para entender. Que não era o que eu gostaria, né? Eu fiz os 3 anos, mas tudo bem. Né, Eliette? Porque às vezes a gente se frustra, claro, né? Claro, pode acontecer. E isso não deixa de ser um resultado, né? Porque é uma coisa, também tem que ser um pouco pessoal. Mas assim, ó, da parte técnica, né, não deixou, meu Deus, muito bem escrito, muito... eu sei que o professor Marcos é doutor na área, né, Eliette? Ele tentou uma vez me ensinar o que eram as fases dos arroz. Aí, nossa, mas tem arroz na terra. Tem arroz na terra agora que não sei o que. Oi, né? Sabia que era só na água. Então, assim, tem muita coisa, né? Que a gente vai aprendendo. E é legal, assim, eu agradeço pelo convite também de participar de uma área técnica, né? E para nós, na área só de formação geral, a gente aprende muito. Eu acho muito legal isso, Vani, muito importante, porque nós não somos separados, né? Não, é bem isso. É conjunto. Eu sou do interior do Paraná, lá, né? A minha região toda é agrícola, mas é soja. Então, de soja, minha filha, só me perguntar aqui que eu sei, né? Tudo, assim, de soja. Aí eu sei que uns estão se aventurando agora no soja, né? Aí eu tô seguindo, que eu sigo bastante alunos no Instagram e eles fazem um relatório que estão se aventurando no soja e tal, né? É muito legal, porque daí eu, né? Quando eu tiver uma defesa de soja, eu vou adorar. Até lá vai demorar um pouquinho, porque aqui é só arroz, né? Mas, enfim, muito legal, Gustavo, apesar do teu nervosismo e tal, mas tu conseguiu, né, passar, como é que é? A gente, como mulher, a gente fala parir, né? A gente pariu, mas tu, no caso, não sei.
Eu não posso relatar nada disso também, né? Porque mas né, botou para fora e defendeu com muita maestria, né? Foi bem bacana e bem proveitoso, né? Como é uma empresa muito grande, eu acredito que vocês ficam lá mais assim, só de olho, né? Em cima das tarefas e tudo mais, mas eu acho que o aprendizado também é válido, né? Da gente ficar olhando. Mas só relatar essa parte pessoal lá nas considerações finais, né? O que foi bom, o que não foi, o que a escola te ajudou, eu acho que fica uma coisa assim mais romântica. Era isso, né? Porque bateu muito bem os objetivos com as considerações finais, a parte técnica fechou, né? Mas aí aquela parte mais pessoal. Era isso daí, tá tudo certinho. Respira agora, Gustavo. Vai ter festa hoje, vai ter um churrasquinho. calma, professora, ainda. Eu nem fiz nenhuma pergunta ainda. Mas da minha parte é porque o problema era eu, sabe? Né? Então agora eu já aliviei. Agora já pode aliviar, já pode Já ficar bem lavei, tranquilo. exatamente. Vou passar agora para a Eliette, tá? Para dar Vanessa, sequência. muito obrigada, tá? A gente vai fazer essas modificações que são muito importantes, né? E com certeza vão melhorar ainda mais o relatório do Gustavo, né? Uhum. Novamente eu faço a pergunta: tem alguém que quer fazer alguma consideração, alguma pergunta a respeito do estágio? Podem ficar à vontade. Senão eu vou fazer as minhas. Cara dele. Relaxa, Gustavo. Gustavo, eu tenho que porque eu tenho que fazer alguma perguntinha mais técnica, né? Ok. Gustavo, tu falou ali da Brusônia, ela é a principal doença da cultura do arroz, certo? Isso mesmo. Tá. E uma das considerações que você fez e que realmente a gente tem que verificar isso é com relação à quantidade de nitrogênio, né? Porque assim, a Brusônia ela pode ser muito favorecida. Assim, a adubação pode favorecer muito a Brusônia. Uhum. O excesso de nitrogênio, né? Ou a falta de nitrogênio pode favorecer a doença. Então, Mais do excesso, né? isso mesmo. Bom, Mas a gente estudou lá na fase inicial, né, Gustavo, que o arroz ele é uma gramínea e por ser uma gramínea é muito exigente em nitrogênio, né? Então você fica meio que na corda bamba, você tem que colocar nitrogênio para que ele produza, ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para não colocar muito nitrogênio para favorecer a brusônia. Nas tuas anotações, enfim, tu sabe por que essa grande quantidade de nitrogênio favorece a brusônia? O porquê disso? Se algum produtor te dissesse, mas Gustavo, por que? Tá, tem que cuidar com o nitrogênio, beleza. Mas por quê? Imagina que eu sou tua estagiária, tá? E você é meu orientador e eu te pergunto, tá, eu entendi, mas por quê, professor? Voltando aqui, tipo, uns 2 anos atrás, pela aula que eu tive com a professora, comentada na cultura, acho que foi do milho, eu não lembro direito, mas eu acho que o favorecimento de tanto nitrogênio inicia um nóculo na raiz dela e dificulta, acho que a respiração dela, se eu não me engano, ou eu posso estar errado. Eu acho que sim. Olha só, sabe por que a prof está te dizendo isso, Gustavo? Porque quando... Isso eu quero que você leve para a sua vida, tá? E eu sempre sou muito cri-cri com os meus alunos na agronomia, com o técnico também, mas eu sempre procuro instigar. Às vezes, você vai ler uma recomendação e você precisa ser aquelas criancinhas de 3, 4 aninhos. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Tá? Então, às vezes, quando você lê alguma recomendação e disser, olha, você não pode usar muito tal coisa. Isso, tá? Entendi. Aí vem a pergunta, por quê? Tá? Sempre procure entender o porquê das coisas, que nunca
mais você vai esquecer a recomendação. Isso serve para matemática, para qualquer coisa. Quando você pega o princípio, você nunca mais esquece, tá? E essas associações, elas são muito importantes. Quer ver? Eu vou te dizer o porquê. Quando você coloca muito nitrogênio, lembra da primeira aula de Agricultura 2, que a prof falou das diferenças de gramíneas e de leguminosas, que as gramíneas elas têm muita fibra, né? Quando você coloca muito nitrogênio, essa folha, ela fica mais, vamos dizer assim, com uma menor quantidade de fibras. E aí vem o fungo, é mais fácil dele penetrar. Então, por isso, você colocar mais nitrogênio favorece a brusone. Agora, numa outra folha que tem um pouquinho mais de fibra, um pouquinho mais, uma adubação nitrogenada equilibrada, dificulta um pouquinho mais a entrada do fungo. E é isso que eu quero que você leve para a tua vida, tá? Na tua futura vida acadêmica. Por que eu coloquei isso? Porque durante a minha graduação, muitas vezes, eu era bem quietinha. Eu não perguntava nada. Sentava ali na frente, copiava a respiração do professor, mas eu não perguntava. E assim, ó, quando o professor levantava assim, ó, vou fazer uma pergunta, eu ficava rezando, pelo amor de Deus, não me pergunte nada. Tá? E aí, o que eu quero dos alunos é que perguntem por quê. Às vezes, o professor ele fica esperando isso, tá? Mas será que ninguém vai me perguntar por que disso? Tá? Então, foi só um exemplo que a prof colocou, tá? Porque daqui a pouco você vai estar sentado lá numa aula da agronomia, enfim, do curso que você escolher. Pergunte o porquê das coisas, tá? Com relação à devolução das embalagens, como que a empresa ela trabalha com essa devolução das embalagens de agrotóxicos? Quando o produtor reutiliza o produto e fica sobrando só a embalagem, é voltado para a empresa. É colocado em um depósito totalmente com uma distância longe da loja, né, tanto como uma distância dos produtos fitossanitários novos e das pessoas, onde a pessoa só pode ter esse manejo com o EPI. É colocado num depósito, deixado ali e acionado a SIDASC. Quanto tempo depois eu posso fazer a devolução, Gustavo? Quanto tempo eu tenho que devolver essas embalagens? Mais ou menos. Não lembro, não vou conseguir te responder essa. Mais ou menos ali 1 ano, tá? E se eu não gastar tudo, eu tenho que relatar, tá? Então eu posso esperar até a finalização desse agrotóxico. E para finalizar, essa não é uma pergunta técnica, tá? Mas se o Gustavo hoje fosse contratado da empresa, eu sempre faço essa pergunta. O que você iria sugerir de modificação para a empresa para melhoria? Olha, a gente está contando contigo, Gustavo. Acho que você vai trazer muita melhoria aqui para a nossa empresa, mas a gente queria assim, ó, de início, o que você nos sugere para melhorar? Durante o estágio tem partes boas e partes ruins, né? Mas o que eu recomendaria para a empresa melhorar seria um pouco mais de relações, porque às vezes na empresa tem funcionários que se importam mais com o seu sucesso do que pelo companheiro que está ali do lado. Por exemplo, eu como um novo funcionário, eu queria transparência entre eu e o meu colega do lado, tanto para diagnosticar um problema, como para poder conversar, enfim. Acho que mais... Você conseguiu observar, então, essa competição entre eles? Existia bastante competição durante o estágio. A competição, até determinado ponto, ela é boa, porque te estimula a crescer, mas a partir de um determinado ponto, começa a bater as relações, né? E eu acho que isso tem se agravado principalmente, claro, você não fez o teu estágio durante a pandemia, mas acho que isso se agravou ainda mais agora, né? Isso deve estar cada vez mais. Imagina, todo mundo com medo de perder seu emprego.
Muito bem. Gustavo, antes de finalizar, eu gostaria de te parabenizar. Foi muito legal ser tua orientadora. Você, desde o primeiro momento, eu lembro de você lá no segundo ano, muito querido, muito esforçado, se cobrava muito. Eu me recordo como se fosse hoje, assim, de uma nota que você tirou lá e que você ficou indignado com você mesmo. E é muito legal ver o teu crescimento, o crescimento na tua escrita, você como profissional, como pessoa, sempre muito querido, muito dedicado. Eu tenho certeza que você tem um caminho assim lindo pela frente na profissão que você escolher. E seja no lugar que for, porque você é muito dedicado, você é muito estudioso, esforçado, busca o seu melhor, é exigente com você mesmo e ao mesmo tempo é muito querido com os colegas. Então, pessoas assim eu tenho certeza do sucesso, tá? Eu te desejo assim, ó, tudo de melhor, um caminho lindo pela frente e tenho certeza, o sucesso é garantido, querido. Agora eu deixo para você, se você quer fazer o teu fechamento. Primeiramente, né, estamos convivendo numa pandemia, né? Então, agora nesse momento eu queria dar um abraço em cada uma de vocês duas, né? Tanto a professora Michels como a professora Eliette, mas esse período de pandemia não tem como. Mas eu agradeço principalmente a professora Eliette por ter aceitado ser minha orientadora, por ter tido essa paciência toda. Mas se eu não me engano, primeiramente eu ia convidar ela para ser minha banca, porque eu ia fazer em porquinho. Eu optei pelo arroz e convidei para ser orientadora. Quero agradecer a ela pela paciência que ela teve comigo, por tudo e por ter me suportado, né? Quero agradecer a professora Vanessa Michels por ter aceitado ser minha banca, professora de matemática, assim, nota 10, que eu admiro muito, conhecimento, pela amizade. Agradeço cada um de vocês duas. E queria agradecer cada um que está aí, né? Tanto como a minha tia, como a professora comentou, o Yuri e as demais pessoas. É isso. Querido. Então, tá. Eu agradeço novamente a presença de todos. Agora a professora Vanessa e eu vamos fazer o fechamento da sua nota. Você já pode fazer as considerações que a professora Vanessa falou, que são bem importantes, e quando tiver tudo ok, a gente encaminha para a coordenação de extensão. A Érica, querida, que saudade. Ai, são esses tipos de aluno que fazem a gente, né, Eliette, continuar, né, nessa nossa profissão tão... Sentir que vale a pena, né? E essa meu turminha Deus do céu. deles, em especial, assim, eles são muito queridos, né? São, E a gente nossa. não pôde pegar essa fase deles no terceiro, né? Que eles ficam Nossa. metidinhos, que eles não conhecem a gente. Os veteranos e tal, né? Ai, é verdade, né? Dá uma saudade. Oi, Muita, boa meu tarde. Deus. Oi, Boa tarde, professores. É um Oi, prazer Kelly. conhecê-las. Eu olá. sou a mãe do Gustavo. Oi, Kelly. É um prazer conhecê-las e estou muito feliz com o aprendizado que ele teve, o empenho dele também e muito contente com o esforço que vocês tiveram, a dedicação de ensiná-lo. Olha, eu só tenho a agradecer, só a gratidão mesmo, assim. Estou bem contente. Tanto ao colégio, tanto às professoras, os professores. Ele entrou uma pessoa e saiu outra pessoa daí. Isso aí você pode ter certeza disso. Querido. A gente tem que, né, te parabenizar
Pelo filho. Pelo filhote, pela educação e tudo mais, porque isso claro, a melhoria, o mundo ensina e tudo mais, mas tem as raízes, né, os princípios, isso vem de casa, e isso a gente não muda, né? Eles vêm já com essa personalidade, com toda essa formação de casa que é muito importante, que mostra também toda uma estrutura, né, familiar. Aquele mas eu dá fico... vontade de levar para casa. Querido. Mas eu fico bem contente com a ajuda de vocês, assim, como ele se dedicou, como ele gostou e como se identificou, assim, nessa área. Nossa, eu tô muito feliz mesmo, assim. Ele tava super nervoso. Um futuro Ele tava agrônomo. super nervoso. Ele tava super nervoso e eu disse pra ele, calma, não precisa ser tão técnico. Eu dizia pra ele, não precisa ser tão técnico, seja você. Então, sim. e aí... Ele, mãe, mas tem que ser assim. Eu disse, tá, mas calma, vamos devagar. Tudo é aprendizado, né? Exato. Então, Mas nada assim, eu mudou só em tenho... relação ao primeiro contato que eu tive com ele. Nada mudou. Continua super exigente com ele mesmo. Ai. Eu é que sei. Os dramas que eu tive com esse menino. Que se tirava 7 não estava bom. Essa parte, assim, eu também tenho um pouco, assim, dessa recaída, assim, não aceito também, mas, como diz outra, a gente tem que sempre superar nossos desafios, né? Então, assim, mas assim, eu só tenho gratidão mesmo e estou muito contente com a escola, com os professores, e eu quero parabenizar ele também, e ele é um menino muito, muito maravilhoso, muito especial, educado. Eu só tenho orgulho dele. É tão bom, né? Obrigada a todos, tá? Obrigada, Kelly. Tudo bom, Kelly. Parabéns. Obrigada pelo filhão que você colocou no mundo e que chegou até nós, né, Eliette, como aluno. Verdade. E a gente tem certeza que ele vai ser um ser humano maravilhoso, né? Só vai agregar e trazer, né, muita luz, assim, para nós. Amém. Gustavo, agora você fecha tudo no IFC, né? Então, em nome do IFE, né, a gente quer dizer que a nossa instituição ela também está sempre de portas abertas, né? Não esquece da gente. Pode deixar que eu vou visitar vocês quando essa pandemia acabar e mais logo. Vou visitar cada uma de vocês. Então, tá bom. Vamos aguardar. Eu conto com a visita aqui em Floripa. Aí é um pouco difícil, mas não. apareça. Claro que não, tudo dá-se um jeito. Então tá. Gustavo, mais uma vez, obrigada. Eu vou pedir, então, agora para você se retirar e ficar só a prof. Vanessa, para a gente fechar a sua nota, tá? Tudo de bom, tá, querido? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.